Oi? Hoje a receita é de pão. Olha que maravilha. Essa receita que eu vou passar para vocês, ela rende dois pães grandes. Eu mostrei agora a metade de um deles, porque o outro já passou pelo teste de qualidade, né? Já foi comido. Mas depois que eu falar, eu vou deixar um videozinho quando eu tirei eles do forno, que eu cortei. Enfim, são dois pães, para vocês passarem vontade e fazer a receita. Vamos lá. Essa receita aqui, ela por menos de R$ 6 faz dois pães. Vai menos de 1 quilo de farinha. Então, se tu não tem o costume de usar farinha, ou tu não tem farinha em casa, tu vai no mercado, compra 1 quilo de farinha, que já é o suficiente para te reproduzir esse pão. Vai apenas óleo. Eu normalmente usaria banha, mas para poder passar o valor para vocês e calcular, eu fiz com óleo. Então, pode ser feito com óleo ou banha. Vai óleo, açúcar, um pouquinho só, sal e fermento. Fermento biológico, aquele fermento para pão, sabe? Vai estar tudo descrito depois nos comentários da receita, bem certinho para vocês. Eu vou passando os ingredientes na legenda, mas no final, nos comentários do vídeo, é só tu abrir lá a caixinha de comentários, que vai estar bem certinho as medidas para ti, tá? Então, não tem desculpa para não fazer. Eu vou passar para vocês o passo a passo e com alguns truquezinhos. Porque como ele é um pão que vai feito com água, às vezes a gente tem aquela ideia que com leite é melhor. Mas tem um truquezinho que eu vou fazer para ele continuar macio e não ficar seco, que tu vai ter que ver o vídeo. Sim, tu vai ter que olhar. Tô fazendo sim pra te olhar o vídeo, mas vale a pena. Porque eu também não vou entregar aqui agora o segredinho que eu uso, né? Então assista o vídeo que tu vai ver o que eu faço pra deixar ele bem macio. E é uma coisa que tu tem em casa, então não precisa comprar nada, enfim. E eu acho que tu vai fazer isso em todos os pães que tu fizer a partir de agora. Então, já tô falando bastante. Agora fica com o vídeo que eu fiz ontem, cortando pão, pra te passar vontade, tá? Então, obrigada por assistir até aqui. Se inscreve se não é inscrito, por favor. Já curte que tu vai gostar. Se não gostar, depois descurte. Mas já curte agora. E eu quero chegar aos 100 inscritos. Eu tô em 98 no momento. Então, já me indica para teus amigos se tu gosta do meu conteúdo, que vai me ajudar bastante. Então, até mais. Bom, tá aí o pão. Confesso pra vocês que me surpreendeu o resultado. Eu não acho que ficou devendo nem um pouco para um pão feito com leite, sendo que esse pão é feito com água. Olha que maravilha. Ficou muito bom mesmo. Bem macio, bem gostoso. Então, vamos à receita? Bom, de início tu coloca 1,5 colher de fermento biológico num potinho. Nós vamos hidratar o fermento. Isso faz muita diferença. 1 colher de açúcar e 60 ml de água morna. Morninha para frio, não precisa ser quente, não pode ser quente. Tu mistura bem, dissolve e tampa essa misturinha. E tu espera ela dobrar de volume e ficar bem esponjosa, que nem eu vou te mostrar daqui a pouco. Ah, enquanto que a câmera estava ligada, o Otávio foi brincar que estava gravando também. Como as crianças observam e copiam, né? Bom, vamos lá. Agora, percebe que ele aumentou de volume e ele ficou bem esponjoso. Olha a textura que ele fica. Isso faz muita, muita diferença pro pão. Esse é um dos truques que eu falei. Sem contar que com isso tu vê se teu fermento tá bom e se vale a pena continuar o pão. Ele tem que hidratar, ele tem que ficar assim esponjoso. Transfere para uma bacia e já coloca 60 ml de óleo. Pode ser banha também. Mas o óleo ele fica bem mais econômico e mais fácil de encontrar, por isso que eu tô usando o óleo. Misturo bem. E agora eu coloco um pouquinho de farinha para não colocar o sal diretamente nessa mistura. Eu não gosto. Por mais que tenha gente que diga que não, eu acho que faz diferença sim. Coloco a farinha, misturo bem e só depois eu vou acrescentar o sal junto a essa mistura. E de ingredientes, a princípio foi isso. Agora a gente só vai usar a água e farinha, que a gente já tinha usado desde o início. Agora nós vamos intercalando farinha e água até dar o ponto dessa massa. Lembrando que a proposta aqui é usar menos que 1 quilo de farinha. Então, vai colocando a água e a farinha aos poucos e misturando bem, para dar o ponto. Ela não fica uma massa muito firme, porque lembra que a gente quer um pão bem macio e bem gostoso. Então, vai mexendo. E vai farinha para tudo quanto é lado aqui. Não sei aí, mas aqui acabo me sujando bastante com farinha. Vai mexendo, misturando. Pro pão ele ficar bem macio depois, essa massa não pode ficar muito seca, muito dura. Tu não vai fazer uma massa assim dura de sovar. Ela fica um pouquinho melequenta nas mãos depois. Vocês vão observar. Agora é isso, vai colocando farinha, água, misturando, mexendo, paciência, bom grado, bom gosto e vai indo.
É assim o processo do pão mesmo. Vai misturando. Eu podia ter cortado, mas eu fiz questão de deixar para que vocês pudessem ver a transformação da massa, né? Que tu vai colocando a água, vai vendo o ponto dela bem certinho. Para que vocês consigam reproduzir de fato. Agora vai colocando a farinha, vai mexendo, misturando. Lembrem que essa água ela é morninha, assim, levemente morna. Em temperatura, um pouquinho mais que temperatura ambiente. Não é uma água quente, tá? Tu não vai queimar a farinha. É realmente um morninho. Nesse dia que eu fiz o pão, tava um dia bem quente. Então, foi rápido para crescer, mas vai variar muito do lugar que tu tá, né? Da temperatura ambiente. Mas com a água mais morninha, ela ajuda o pão a crescer mais rápido também. Eu gosto. Quando ficar uma massa muito pesada, tu já pode transferir para uma bancada para começar a sovar. Coloca a farinha e às vezes ajuda bastante dar uma limpadinha na mão. Quando tu começar a sovar, que sua mão tá muito melequenta, às vezes dá uma lavadinha na tua mão ou bota uma farinha, que tu vai ver que às vezes tu precisa adicionar muito menos farinha que tu acha que tu precisa na massa. Como ela é uma massa mais mole, pra não ficar grudando, ajuda bastante. Ó, agora tu vai sovando. Gente, eu confesso pra vocês que eu não sovei essa massa nem 5 minutos, não vou mentir. Normalmente, né, o indicado é sovar até 10 minutos, a gente sabe que quanto mais sova uma massa, melhor ela fica. Mas eu não tava com muito tempo, acabei sovando menos de 5 minutos. E o resultado foi bom. Não tô dizendo pra te sovar pouco, tá? Que a gente sabe quanto mais sova, melhor fica. Mas tô falando a minha realidade aqui. Bom, tu vai. Olha a massa, ela não é uma massa tão dura. Pra ela não grudar, tu não enfia os dedos, não coloca os dedos dentro da massa, vai com a palma da mão assim. Mas é uma massa que tu vai conseguir modelar ela depois, olha. Ela é bem macia. Agora eu vou deixar ela crescer. Olha como ela ficou. Cobre ela cobre ela bem pra que ela cresça. Olha depois. Aqui eu acho que deu uns 40 minutos pra ela crescer assim. Olha, percebam, deixei pra vocês verem na tampa. Ela é uma massa bem melequentinha, olha. É assim mesmo. E agora aparece aí os comedores de massa crua. Ó, tem que ficar de olho, porque senão... Eu não sei como gostam. Eu particularmente não sou fã de massa crua, não. Prefiro ela assadinha. Agora tira o ar dela. Olha como ela tá melequentinha. Bota um pouco de farinha na tua mão e vai mexendo com ela. Olha, massa. Gente, isso faz diferença pro pão ficar bem macio, tá? Faz muita diferença depois. Bom, agora eu vou partir ela em dois, vou dividir no olho, assim, mais ou menos mesmo, pra ver a quantidade, porque são 2 pães, né? Eu tô mais trabalhando com ela pra tirar o excesso de ar. E fica mais fácil pra modelar os pãezinhos, os 2 pães depois, né? E já vou começar a modelar meu pão. Vou colocando ele na bancada, na mesa, né? E vou esticando ele. Se precisar, coloca um pouco de farinha. Ela é uma massa mais melequentinha mesmo. Mas não é nada impossível. Eu não sou muito boa de modelar pão e dá super certo aqui. Vai dar pra ti também. É só ter paciência. Vai esticando, se precisar, bota um pouquinho de farinha, como eu disse. E vai indo. Vai modelando. Se quiser também pode fazer mais pães, né? Bom, aí tá saindo um pão. Eu só mostrei um pra vocês verem. Tô enrolando ele e coloco numa forma untada e enfarinhada, tá? E agora vem a hora do truque. Ajeita ele bem bonitinho. O truque que eu falei pra vocês no início do vídeo. Passa água. Agora é a hora que tu modelou teu pão. Passa água. É uma água em temperatura ambiente. Passa bem sobre os teus pães e depois tu coloca um plástico sobre eles. Na hora que depois que eles tiverem crescido, tu tira o plástico bem delicadamente pro teu pão ficar bonito. E tu vai ver, isso vai fazer diferença pro teu pão ficar bem gostoso depois. Coloca o plástico e deixa eles crescerem. Depois que eles tiverem crescido, tu tira o plástico bem delicadamente pra daí colocar no forno. Eu esqueci de filmar eu tirando o plástico. Achei que eu tava filmando e não tava. Agora ele tá assando. Agora o pão tá pronto. O tempo e a temperatura do forno vão estar descritas nos comentários. Depois que ele tiver esfriado um pouquinho na forma, tu coloca ele sobre uma grade. Ou um pano de prato, se tu não tiver. Esse também é um truque pra deixar ele bem macio. Tu cobre ele com plástico, porque ele tá quente, ele vai dar um vaporzinho. E esse vaporzinho vai pro pão e vai deixar nosso pão bem macio. Deixa ele esfriar por uma meia hora. Tira os fiapos do pano, se tiver aí, e depois tu tira e corta o teu pão. Ah, deu vontade de fazer aí, né? Faz, é bem fácil. Obrigada por ter assistido até agora. Muito obrigada por me acompanhar. Abração, até a próxima. Tchau!